Paz do Senhor a todos. Que cada um tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. E nós vamos aqui, nesta manhã, meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 26 ao 31, a parte A do verso 31. Está escrito assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos egípcios, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e junta-te a este carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? Nessa história que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que alguns acontecimentos antecedendo esta passagem nos fazem entender o motivo pelo qual Felipe desceu a Gaza, ao encontro deste eunuco. Nós vemos que no capítulo anterior, no capítulo 7, nós temos um outro personagem muito importante, chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que pregou a palavra de Deus de uma maneira tão poderosa que, infelizmente, as pessoas, rangendo os dentes, apedrejaram até a morte. No início do capítulo 8, nós vemos um outro personagem chamado Saulo, que todos depositavam ali as roupas daquelas pessoas que eram mortas por causa daquela perseguição que estava se iniciando. A palavra de Deus diz que ali, após a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição. E nessa perseguição, o evangelho, levado por alguns irmãos, chegou até Samaria, onde Felipe também desceu. E, pelos relatos bíblicos, houve um grande avivamento naquele local. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas dos demônios, pessoas foram transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala com Felipe e diz: olha, sai, desce para Jerusalém, pelo caminho que desce para Gaza. Felipe provavelmente não sabia o que o esperaria, mas ele sabia de uma coisa: provavelmente ele iria anunciar o evangelho a alguém. O que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que nós hoje, nesses últimos dias, somos os Felipes da última hora. Nós somos as pessoas em que o Espírito Santo está aí, chamando-nos para arregaçarmos as mangas e pregar o evangelho agora de uma forma diferente. De uma forma em que as pessoas podem nos ouvir ao vivo ou podem nos ouvir aí depois, no momento em que elas tiverem mais tempo suficiente para ouvir uma mensagem. O que nós queremos passar aqui são alguns ensinamentos, ou seja, algumas lições que nós podemos aprender com esta passagem. Com o eunuco eu aprendo que eu preciso meditar cada vez mais na palavra de Deus. Com o eunuco eu aprendo que eu preciso compreender aquilo que eu estou lendo para poder então colocar em prática na minha vida. Com Felipe eu aprendo que eu tenho que ouvir a voz de Deus falando comigo, me orientando aonde eu devo andar. Pare um pouco
e comece a analisar a sua vida. Você tem entendido aquilo que você tem lido? Você tem entendido aquilo que Deus tem falado no seu coração através da sua palavra? Pense nisso. Reflita sobre essas coisas, porque estamos caminhando para um desfecho final, onde provavelmente ouviremos o soar da última trombeta e então veremos nos céus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra grande lição que eu aprendo com esta passagem é que quando temos interesse por Deus, Deus tem interesse por nós. Quando você está interessado em Deus, Deus está interessado em você. E Ele vai mover pessoas, vai mover circunstância, Ele vai fazer com que todas as coisas girem e possam acontecer em prol da sua salvação. Pense bem, a lição que você pode aprender, a lição que você deve aprender é que você tem que ter interesse em Deus. Creio que esta quarentena, ela nos faz refletir sobre isso, sobre a necessidade que temos de congregar nesses últimos dias. Mas agora nós não podemos mais. Quando tínhamos a liberdade, vamos ser sinceros, nós abusamos da nossa liberdade. Quantos cultos você perdeu? Quantas escolas bíblicas que poderiam ter ensinado a você algo muito importante para o seu crescimento espiritual e você perdeu? E agora você sente falta. Vamos aprender com essa quarentena a valorizar a palavra de Deus, a valorizar aquilo que Deus colocou em nosso coração através da sua palavra. Vamos deixar o Espírito Santo começar a trabalhar em nossas vidas de maneira em que possamos verdadeiramente entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo com esta passagem é que pessoas acomodadas que nem ao templo vão, nunca vão conhecer a Deus. Percebe? Pessoas acomodadas, elas não vão ao templo, nunca vão e também não vão conhecer a Deus. Veja a importância que o templo tinha para nós. Veja o quanto o templo hoje faz falta. Você assentar-se num banco e ali ouvir a palavra de Deus sendo anunciada, sendo pregada, sendo explicada nas escolas bíblicas. Então vamos deixar o comodismo de lado e vamos, dentro dos nossos lares, buscar dentro da palavra de Deus aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Uma outra coisa importante que eu vejo é que a palavra de Deus é o óleo que nós precisamos para manter as nossas lâmpadas acesas. Porque senão, meu irmão, se você não meditar, se você não buscar, com certeza você vai começar a esquecer aquilo que você aprendeu e com certeza, esquecendo, você se torna um alvo fácil para ser enganado por qualquer vento de doutrina aí contrário às verdades da palavra de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos estar abertos à palavra de Deus. Este eunuco, ele estava aberto à palavra de Deus. Ele saiu da sua cidade, desceu a Jerusalém para adorar a Deus. Ele não só desceu para adorar a Deus, como voltou lendo a palavra de Deus. A questão é que, infelizmente, nos seus dias, os levitas não estavam fazendo o seu trabalho devidamente, porque o trabalho de um levita era ensinar ao povo a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo separou Felipe e o levou até este homem para que Felipe pudesse explicar a ele aquilo que ele estava lendo e ele pudesse entender aquilo que ele precisava entender sobre o livro de Isaías, que falava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o resultado? O resultado é que este homem, ao ver a água,
ao ver um rio, ele pergunta a Felipe: o que me impede de ser batizado? Eis aí a água. Vede que o resultado é o batismo do eunuco, a salvação de um homem, no qual Deus moveu toda a história, moveu a vida de um dos seus servos e o levou a este homem para que ele pudesse compreender as Escrituras e pudesse ser salvo. Crede nisso, meu irmão. A conclusão que nós chegamos aqui é que, será que você tem vivido a revelação da palavra de Deus? Será que você tem realmente entendido aquilo que a palavra tem revelado a você? Pense bem. Ou tem apenas filosofado? Ou você só fica pensando? Ou você só fica ali, nem toma a decisão de fazer o que é certo, que é aceitar Jesus, que é compreender a sua palavra, ou você fica em cima do muro? Pense bem. Ou você só está adequando a palavra aos seus interesses? O evangelho que está sendo anunciado hoje é o evangelho que se amolda à pessoa. Não é a pessoa se amoldar ao evangelho. Qual evangelho que você está seguindo? O seu evangelho ou o evangelho da Bíblia, que diz que pecado é pecado e que santidade é santidade? Pense bem nisso. As coisas espirituais a gente só entende espiritualmente. E às vezes é necessário que você tenha a orientação de alguém para ensinar você aquilo que você precisa entender. Amém? Tem dúvidas? Você não consegue entender como o eunuco o que está escrito? Procure alguém, um pastor aí perto de você, um irmão mais entendido, que está mais instruído na palavra. E quando tudo isso acabar, quando essa quarentena acabar, volte a congregar. Volte a participar das escolas bíblicas para que você possa aprender mais e mais sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você estiver na quarentena, continue orando, continue buscando esse revestimento do poder do alto, que é o batismo no Espírito Santo. Isso pode acontecer na sua casa. Continue buscando para que Deus continue abençoando a sua vida, para que você não desfaleça, para que você não perca aí aquilo que você aprendeu dentro da palavra de Deus. Amém? Confie em Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Que Deus te abençoe.